E aí, galera que vive aos pés de Jesus, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Jazinho Dorta, para mais um vídeo devocional do nosso canal Aos Teus Pés. E o nosso tema de hoje é uma pergunta que eu espero que possa penetrar no teu coração. E a pergunta é: como ele deseja ser amado? Para meditar neste tema, eu quero ler com vocês uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 19. Diz assim: Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Vamos lá. A nossa pergunta de hoje é: como o nosso amado Senhor Jesus Cristo deseja ser amado? E pensando nisso, cara, a primeira coisa que nós precisamos entender dessa passagem que eu acabei de ler é que tipo de amor nós temos por Ele. Se o nosso amor é um amor comum ou é especial. Jesus ele pergunta a Pedro no começo dessa passagem: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Ali estavam reunidos todos os discípulos de Jesus, ou a maioria deles. E ali Jesus pergunta: você me ama, Pedro, mais do que os seus irmãos aqui? Por que Jesus pergunta isso para ele? Porque Pedro, antes de negar Jesus, ele dizia: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais. Ainda que todos te abandonem, eu estarei contigo, Senhor. Isso ele dizia até o dia em que ele o negou. Ele afirmava que o seu amor era especial, mas quando chegou a hora de provar isso, ele mostrou que o seu amor era muito comum ainda. E a mesma coisa acontece com a gente, cara. Muitas pessoas falam que amam a Jesus de uma forma extraordinária, colocam camisetas que usam o nome de Jesus e dizem quanto ele o ama, mas na hora em que eles precisam demonstrar este amor, na hora em que eles precisam pagar um preço maior, então aquilo que fica provado é que o amor deles, na verdade, é muito, muito comum. E o nosso amor só vai se provar especial para com Ele no momento em que, em frente ao dano próprio, em frente a tribulações, a situações pesadas do nosso dia a dia, nós permanecermos firmes e constantes, e ainda que estejamos sofrendo, nós permanecemos firmes na palavra dele e na obra que ele nos comissionou a fazer. O momento dessa passagem que eu acabei de ler foi um momento pós-ressurreição. Foi um momento em que Pedro encontra Jesus em uma das suas aparições depois da ressurreição. E naquele momento, cara, Pedro pensava que Jesus já tinha esquecido com relação às questões da sua negação. Por quê? Porque Jesus já tinha aparecido para ele outras vezes e Jesus não tinha tocado no assunto. Nem Jesus, nem Pedro. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido com relação ao caráter de Deus, é que ele não deixa para lá. Ele não simplesmente esquece sem que aquilo esteja resolvido no nosso coração, sem que a gente tenha alcançado um arrependimento profundo. E foi por isso que, mesmo que Jesus, nessa passagem, ele não tenha se referido diretamente à negação de Pedro, ele se referiu fazendo com que ele, para cada negativa, afirmasse uma vez que ele realmente o amava. Como Pedro anteriormente tinha mostrado um caráter vacilante, um caráter duvidoso, na hora em que ele precisava honrar o seu Senhor, ele o negou.
Jesus precisava naquele momento mostrar para ele mesmo, não para Cristo, mas para Pedro, se ele estaria disposto a ir até as últimas consequências. E hoje o Senhor nos pergunta isso também. Até onde nós estamos dispostos a ir por Ele? Ele te pergunta, até onde você está disposto a ir? Poucos dias antes deste encontro de Pedro e dos demais discípulos com Jesus, o apóstolo Pedro tinha negado covardemente a Cristo. E agora, Jesus, nos versículos 18 e 19, o confronta sobre o seu verdadeiro amor a Ele, sobre até onde ele estaria disposto a ir por Cristo. Veja comigo, Jesus diz assim: em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo, e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos, e outra pessoa te vestirá, e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Cara, Jesus estava falando para uma pessoa que tinha negado a ele há pouco tempo que ele deveria morrer por Cristo. Jesus estava dizendo a ele: Pedro, um dia você vai ser preso, um dia vão pegar você e vão te levar para onde você não quer ir, um dia vão maltratar você, Pedro. E você que me negou poucos dias atrás, agora vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha. Se você quer me seguir, o seu caminho vai ser para a morte. Você está disposto ou não? E é por isso que Jesus terminou dizendo: então vem e segue-me. E isso é o que o Senhor nos pergunta hoje também. Até onde você está disposto a ir? Até onde vai esse amor que você diz que tem por mim? O Senhor hoje nos desafia a amá-lo sem restrições, de uma maneira incondicional, com uma entrega total. E a pergunta para nós hoje é: nós estamos dispostos a isso? E para terminar essa palavra, cara, eu quero terminar com a pergunta que eu comecei: como Ele deseja ser amado? Nós aqui falamos até agora sobre a intensidade do nosso amor, sobre a entrega do nosso amor, mas muitas pessoas dizem que amam a Jesus. Mas não importa o que nós dizemos, o que importa é a maneira como Jesus deseja ser amado. Isso significa que se nós não o amarmos da forma como Ele quer ser amado, o nosso amor é falso, ele é vão. Se nós dizemos que amamos alguém, mas nós fazemos tudo que aquela pessoa não gosta, nós fazemos coisas que nós achamos que ela deve gostar, mas na verdade ela não gosta. Então, se nós não a amamos da maneira como ela gostaria de ser amada, ela não vai entender esse amor como algo verdadeiro. E por que nós pensamos que com Jesus é diferente? Por que nós achamos que podemos fazer a nossa própria vontade e não a dele, e ainda assim dizer que o amamos? Nesse episódio de João 21, Jesus deixa muito claro, cara, a maneira como ele deseja ser amado. 3 vezes ele questionou a Pedro se ele realmente o amava. E nessas 3 vezes, Jesus respondeu a ele: se você me ama, então você vai cuidar dos meus cordeiros, você vai pastorear as minhas ovelhas, você vai apacentar o meu rebanho, Pedro. Se você me amar, você vai cuidar deles para mim. E o que eu vejo hoje, cara, é muita gente que diz que ama Jesus, mas diz que não tem chamado para cuidar das pessoas, que não tem chamado para ajudar as pessoas. E o que eu me pergunto é onde fica a qualidade de amor que Jesus espera de nós. Todos nós podemos ajudar alguém, podemos levar alguém a Cristo, podemos orar por alguém. Todas as pessoas podem se colocar à disposição da obra de Deus e do seu ministério. E eu posso te afirmar, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, que se nós não o amarmos assim, esse nosso amor não o agradará, será algo extremamente superficial. Então, cara, se nós verdadeiramente desejamos amá-lo e agradá-lo, nós precisamos entregar a nossa própria vida para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade e para levar as ovelhas do nosso pastor aos pastos verdejantes.
É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, se ele abençoou a tua vida, deixa o seu like aí, o seu joinha pra gente. Faça o seu comentário aqui no YouTube. Compartilhe muito nas suas redes sociais, pelo WhatsApp. Compartilhe com toda a sua galera. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para apoiar essa obra, para divulgar essa mensagem. Espalhe para que possa abençoar muitas vidas. E nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.